Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e é um prazer que você esteja aí do outro lado assistindo esse vídeo. E para você que é aluno do ensino fundamental aí do 9º ano, eu trago aqui uma videoaula com o tema Teorema de Tales. Tales foi o primeiro filósofo do Ocidente, nasceu na cidade de Mileto, por isso a gente chama Tales de Mileto, né? Aproximadamente no ano 625 a.C. Veja como a matemática é importante. 625 a.C., Tales era um comerciante de sucesso, o que lhe permitiu fazer diversas viagens e conhecer várias culturas diferentes. Estima-se que ele tenha passado por terras egípcias e por diversos povoados nas cidades do Oriente Médio, o que lhe proporcionou contato com a matemática e a engenharia egípcia, bem como a astronomia babilônica. Os egípcios tinham um conhecimento profundo de matemática, o que lhes permitiu construir as pirâmides, né? Até hoje admiradas por muitas, inclusive por mim. E o Tales contribuiu e muito no desenvolvimento tecnológico, sendo que até hoje a gente ainda utiliza o Teorema de Tales, né? E esse conteúdo geralmente a gente trabalha no 9º ano e essa é a 8ª aula. Nela eu vou abordar segmentos proporcionais, escala e o tão importante Teorema de Tales. Isso está previsto aí no plano de curso do ensino fundamental nos anos finais e nesse vídeo a gente vai tentar desenvolver algumas habilidades para a resolução de problemas que tratam da partição de um todo em duas partes desiguais, envolvendo razões entre as partes e entre uma das partes e o todo. O primeiro passo aqui vai ser a gente ver onde que isso se aplica. O canal é Matemática Simples e Prática porque eu tento sempre mostrar onde isso é aplicado na prática, de fato. E eu consegui enxergar isso bem de perto, além de ser professor de matemática. Minha filha está formando em arquitetura e é um barato, é fantástico o tanto que isso é importante dentro do estudo da arquitetura, da engenharia e de tantos outros. Veja, quando você vai construir sua casa, a primeira coisa antes de contratar qualquer outro profissional é contratar um engenheiro e um arquiteto para fazerem a planta, o desenho, né? Então aqui é uma planta baixa e essa planta baixa tem a escala de 1/50. O que significa isso? Que 1 centímetrozinho no papel equivale a 50 centímetros lá na casa, meio metro. A isso a gente chama de escala, certinho? A planta baixa é o desenho e a escala é a proporcionalidade entre ela e a construção. Veja aqui que a gente tem uma planta baixa e nessa planta baixa tem vários detalhes importantes para que a casa seja bacana do jeito que você quis, do jeito que você sonhou. Você pode planejar e veja o que acontece. É muito bacana você ver como que tudo pode ser planejado antes. E é isso que o Tales tentou mostrar, essa utilidade da escala, da proporcionalidade. Por exemplo, vamos partir aqui de um princípio bem elementar. Vamos supor lá nas séries iniciais que a gente tem esse desenho e queira ampliar esse desenho. Vou pegar aqui um quadradinho desse desenho e vou fazer uma escala de 1/3, ou seja, para cada quadradinho no desenho pequeno, eu vou ter que ter 3 quadradinhos no desenho grande. Veja que aqui a gente tem 1 de altura, aqui a gente tem 3. Veja que aqui a gente tem 1 de comprimento, aqui a gente tem 3. E olha como que o desenho fica nessa escala, tá vendo? Hoje tudo funciona assim. A foto que você vê no seu celular, que você pode ver no monitor do seu computador, na sua TV aí, segue essa proporcionalidade, essa escala. E o canal Matemática Simples e Prática tem a preocupação em mostrar na prática o que a teoria propõe. Afinal, a matemática tem muito mais significado se vista na prática. Então eu vou trazer para você uma demonstração na prática do que a gente está vendo na teoria. Veja, eu vou pegar aqui meu celular, vou medir a altura dele, ou largura, como queira, olha, 6,7 centímetros. E o comprimento aqui vai dar 12 centímetros. E eu estou assistindo um vídeo nesse celular
Mas eu posso assistir esse vídeo ou na televisão ou no monitor do meu computador. Vou medir o monitor para você ver como que a proporcionalidade é obedecida. A altura do monitor do meu computador é de 23 centímetros. E o comprimento do monitor do meu computador é de 41,2 centímetros. Essa foi a parte prática. Agora vamos para a teoria. Vou trazer aqui para a teoria, trazer as medidas. Meu celular deu 6,7 centímetros de altura, 12 centímetros de comprimento. O monitor do meu computador deu 23 centímetros de altura e deu 41,2 centímetros de comprimento aproximadamente. Agora veja como que a proporcionalidade foi obedecida. Se eu pegar aqui 6,7, que é a altura do celular, e colocar sobre o comprimento dele, tem que dar o mesmo valor de eu pegar a altura do monitor do meu computador sobre o comprimento dele. Vou até usar a calculadora para ficar uma conta mais precisa. 6,7 dividido por 12... que deu 0,588, um tanto de coisa. Eu vou arredondar aqui, vou pôr somente 0,588, vou pôr uma reticênciazinha que indica que continua. Agora eu vou pegar também e fazer isso com as medidas do monitor para ver se dá a mesma coisa. As medidas do monitor foi 23 dividido por 41,2. E olha que deu exatamente a mesma coisa, 0,558, uns numerozinhos aí, eu vou aproximar também. E a proporcionalidade funciona assim. Se você pegar a proporção entre a altura e comprimento no seu celular, ao assistir um vídeo, tem que ser a mesma proporção entre a altura e o comprimento no seu monitor de computador ou na sua TV, seja ela de 20, de 32, de 45, de 50 e tantas polegadas. Obedece-se à proporcionalidade. E o Teorema de Tales também trabalha em cima disso. O que o Tales afirmou? Se você tiver um feixe de retas paralelas que começam e terminam com a mesma medida uma da outra, por exemplo, vou pegar aqui as retas RST. São paralelas, começam e terminam com a mesma medida uma da outra. E se você traçar transversais aqui, vou traçar duas, a reta U e a reta V, ele afirma que os segmentos decorrentes dessas retas transversais são proporcionais aos seus correspondentes. Imaginemos aqui que esse segmento meça 2 e esse meça 4. Por dedução, você já vai saber que se esse segmento medir 3, esse vai medir 6. Por quê? 2 dobrou e virou 4. 3 vai ter que dobrar e virar 6. Mas vamos supor que eu não soubesse. Então, como que se aplica o Teorema de Tales? Nossa, tem jeitos demais de se aplicar. Olha, a primeira forma de resolver isso aqui é você pegando 2 sobre 4, descendo aqui, aí você pega na outra transversal também descendo, 3 sobre x, aí não dá erro. O que dá erro é se você pegar numa descendo e na outra subindo. Aqui a gente fala que é produto dos meios e dos extremos, ou seja, a gente multiplica em cruz, 2 vezes x, 2x, 4 vezes 3, 12. 2x dá 12, um x sozinho dá 6, que é a metade, né? Outra forma que eu poderia pegar também seria a seguinte, eu poderia pegar de baixo para cima, 4 sobre 2, de baixo para cima, na outra transversal também de baixo para cima, x sobre 3. E multiplicando em cruz, começando do x, 2 vezes x, 2x, 4 vezes 3, 12. Então cada x vale 6. Ainda tem outras tantas formas, eu poderia pegar aqui, ó, 2 sobre 3, mas eu pegaria também da esquerda para a direita, aqui ó, 4 sobre x. Ainda poderia pegar diferente, poderia pegar aqui ó, 4 sobre x e 2 sobre 3. O que importa é que se você começou do 4, da esquerda para a direita, você vai naqueles segmentos e começa da esquerda para a direita. Multiplicando em cruz, 2x igual a 12, x igual a 6. Agora vamos aí a uma outra situaçãozinha. Como a gente já viu lá na explicação do Teorema de Tales, a gente precisa trabalhar de forma que os segmentos estejam sendo pegos na mesma direção. Por exemplo, peguei o de cima que é 2,5 sobre o de baixo que é 7,5, eu pego o de cima que é 4 sobre o de baixo que é x mais 2, e aqui eu multiplico em cruz. Agora, 2,5 vezes x mais 2 igual 4 vezes 7, 28, 4 vezes 5, 20, então dá 30, né? Eu vou pegar aqui e multiplicar fazendo chuveirinho. 2,5 vezes x, 2,5 vezes 2, que dá 5, igual a 30. Isolando o x, deixando o x sozinho, passando esse número que não é x para o segundo membro, depois da igualdade dá 25. X é igual a 25 dividido por 2,5,
que dá 10. Vamos até provar isso aqui, ó. Divisão. Quando tem vírgula, a gente iguala as casas após a vírgula, completando aqui com 0. Uma vez 25 para 25, nada, desse um 0 não deu, 0 aqui, 10. Então, a pergunta foi, qual o valor do segmento EF? O EF é x mais 2. Se o x vale 10, o EF vale 12, que é 10 mais 2. Vamos a mais um caso. Vamos supor aqui, ó, determine o comprimento do segmento BC no desenho abaixo, sendo R paralelo a S, paralelo a T. O teorema de Tales só vale se esse feixe de retas forem paralelas. Aí a gente trabalha com as transversais, passando por essas paralelas. Agora, como que eu vou armar essa situação? Veja que aqui de um lado tem x e do outro nem tem nada. O que que eu faço? Eu pego o que eu tenho. Eu pego o segmento de cima x sobre o todo. Veja que isso aqui é o todo. É importante isso aqui. Tem mais erros nas provas assim. Quando o aluno depara com o uso do inteiro aqui, ó. Uma partezinha sobre o todo. A partezinha de cima, o segmentozinho de cima sobre o todo, sobre esses dois. Tem que ser proporcional ao segmento de cima, que é 2, sobre o todo, sobre os dois. Que é 2 mais 4, que dá 6. Aqui que está o pulo do gato. Se você entendeu isso, meu amigo, minha amiga, nada te segura. Agora, se você não entendeu, aí precisa voltar e tentar entender. Veja, o segmento de cima sobre a soma dos dois, o segmento de cima sobre a soma dos dois. E aí é só multiplicar em cruz e ser feliz. X vezes 6, 9 vezes 2. X é igual a 18 por 6, que dá 3. Se o x vale 3, ficou simples, porque para chegar em 9 falta aqui 6. Então, na verdade, o segmento BC vale 6. Agora vamos partir aí para um probleminha que caiu no Colégio Pedro II, que diz assim: para melhorar a qualidade do solo, aumentando a produtividade do milho e da soja, em uma fazenda é feito rodízio entre essas culturas e a área destinada ao pasto. Com essa finalidade, a área produtiva da fazenda foi dividida em 3 partes, conforme a figura. Considere que os pontos A, B, C e D estão alinhados. Os pontos H, G, F e E estão alinhados, esses também. Os segmentos são 2 a 2 paralelos entre si, entra o que eu disse. É preciso que sejam um feixe de retas paralelas, senão não posso aplicar teorema de Tales. AB mede 500 metros, então 500 metros aqui no AB. BC mede 600 metros, 700 metros no CD. E ainda diz que o HE mede 1.980 metros, o todo. Nessas condições, a medida do segmento GF em metros é quanto? Então, esse feixe de retas são paralelas. H, BG, CF e DE são todas paralelas entre si. Então, como pede o comprimento do segmento GF, vou chamar aqui de X. Poderia ser GF mesmo. Agora eu vou pegar de cima para baixo. 600, que está lá em cima, sobre X, que está cá embaixo, é igual ao todo lá de cima. Quanto que é o todo lá de cima? Porque o todo aqui de baixo eu tenho. O todo lá de cima, a somatória é 500 mais 600 mais 700, 0, 0, 5, 6, 11, 7, 18. 1.800 dividido pelo todo aqui de baixo, que é 1.980. Quando a gente simplifica, então dividir por 100 aqui. Que x vezes 18, 18x. 6 vezes 1.980, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 8, 48, elevei 4. 6 vezes 9, 54 e 4, 58, elevei 5. 6 vezes 1, 6 e 5, 11. 11.880. X é igual a 11.880 dividido por 18. 118 deve dar um 6 no quociente. 6 vezes 8, 48 para 48, nada, elevei 4. 6 vezes 1, 6 e 4, 10 para 11, 1. Desci esse 8, dá 6 de novo. 6 vezes 8, 48 para 48, nada, elevei 4. 6 vezes 1, 6 e 4, 10 para 10, nada. Desci um 0 aqui, não deu em nada, 0 no quociente, 660. A alternativa correta, letra B. B de bom dia, boa tarde, boa noite, B de bons estudos para você que se prepara para vencer. Oh, que bom que você assistiu esse vídeo até o final. Muito obrigado pela atenção. Eu gostaria muito de te convidar a se inscrever aí no canal Matemática Simples e Prática, para assim a gente ir compartilhando conhecimento rumo ao seu sucesso sempre. Oi, amiguinhos, curte o canal do vovô.